Vamos abrir em Atos, capítulo 16. Gostaria de compartilhar com os irmãos a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje gostaria de ler a carta com os irmãos, fazer um panorama geral. E vamos ver até onde o Senhor nos conduz. Então, a história de Paulo com os filipenses começa aqui em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades.
E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com essa ordem: Soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo: Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduziu-os para fora da prisão. Pediram-lhes que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Então essa foi o início da igreja em Filipenses. Paulo foi ali com Timóteo, né? Se a gente ler Atos 16 no capítulo 1, ele foi ali com Timóteo, com Silas, Paulo, e depois a gente vai ver que a narrativa, em vez de na terceira pessoa do plural, o autor aqui começa a ele se incluir na narrativa. O autor
da carta de Atos dos Apóstolos é Lucas, o médico. Então, Lucas entrou na comitiva de Paulo ali na cidade de Filipos. Então, estavam eles 4, essa irmã Lídia e sua casa se converte em uma comerciante. Paulo arruma uma grande confusão ali, expulsando o demônio da escrava adivinha. Depois ele é preso, eles oram e louvam à noite. Tem o terremoto, o carcereiro ia se matar e crê no Senhor. E surpreendentemente ele leva Paulo e Silas para sua casa ali no meio da noite, lava as feridas dos açoites, serve uma refeição para eles nessa madrugada e volta com eles para a prisão. E depois ainda Paulo pede para os magistrados irem lá libertar eles formalmente. Então a igreja começou com essas duas famílias aí, a da Lídia e do carcereiro. Vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses. Interessante, os irmãos ali, eles imediatamente quando creram no Senhor, Lídia já coloca Paulo e seus amigos para irem na casa dela, hospeda Paulo. E o carcereiro acabou de crer, ele também leva os irmãos para a casa dele, cuida deles, serve uma refeição. Eles eram bem amorosos e hospitaleiros, esses irmãos aí de Filipos. Então vamos ler a carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Se passaram aproximadamente 10 anos do evento que nós lemos lá em Atos até Paulo escrever essa carta aqui. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então dá para ver aqui, irmãos, que Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta aqui.
É isso que ele diz no 12, aquilo que me aconteceu, né? Os irmãos sabiam que ele estava preso. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Se por estar em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tomando a semelhança de homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu mergulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que esteja sendo derramado como uma oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé de vocês, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e não nos gloriamos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que
que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Quando lemos a carta toda, os irmãos percebem que alguns versículos, que geralmente são lidos fora de contexto, ganham outro significado, né? Então, o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho em Filipos na sua segunda viagem missionária, ali em Atos. Filipos era uma colônia romana próspera, tinha uma escola de medicina muito conhecida e alguns indícios, né? Algumas pessoas dizem que Lucas, o médico que se juntou ali, possa ter estudado nessa escola. Então nós lemos ali como que ocorreu esse contato de Paulo com os irmãos. A carta foi escrita por volta do ano 60, durante a primeira prisão de Paulo em Roma, e ela foi enviada, esse texto aqui foi enviada pelas mãos do Epafrodito. Então Epafrodito foi lá levar a oferta e voltou com a carta. O Epafrodito, muito provavelmente, também foi aquele que informou Paulo da condição da igreja, porque era assim que o apóstolo se informava, ele enviava alguém lá, passava um tempo e trazia o relatório para ele. E nesse caso foi o Epafrodito que foi lá enviar a oferta e já contou para Paulo como que estava a situação lá. E então Paulo, em suas cartas, ele faz assim, né? Ele recebe esse relatório, ele escuta dos problemas que está acontecendo lá e escreve a carta corrigindo e endereçando os pontos, né? Por exemplo, acho que na carta aos Coríntios ele fala das perguntas, os irmãos enviaram perguntas para ele, né? Então ele responde as perguntas. Você vê que hoje é tudo muito mais fácil, né? Para os irmãos saberem como que está a situação da igreja, responder as perguntas. E pelo serviço prestado e a descrição que Paulo faz de Epafrodito, ele diz que ele é meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. É muito provável que Epafrodito era um bispo ou diácono ali em Filipos. Então, o que estava indo bem lá na igreja em Filipos? Era uma igreja que estava pregando a verdade e sofrendo por causa disso. Está escrito aí no capítulo 1, versículo 27. Paulo diz no 27, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então tinha oposição, eles estavam pregando o evangelho. E Paulo, no versículo 29, diz que para eles, Deus tinha dado um privilégio, não de apenas crer em Cristo. O privilégio de crer em Cristo é um grande privilégio, não é verdade? Mas Deus tinha dado algo mais para eles. O privilégio de também sofrer por Cristo. Era uma bênção a mais. E no 30, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Eles viram o combate que Paulo enfrentou ali em Filipos, não viram? Paulo foi preso, né? Foi açoitado, né? Muita confusão.
Então eles estavam pregando a verdade e sofrendo por causa disso. Era uma igreja muito afetuosa, não sei se os irmãos perceberam no texto. No capítulo 2, no versículo 1, Paulo vai falar: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos de compaixão, Paulo está dizendo que isso havia lá entre eles, apesar de estar sendo colocado em prática de uma forma não perfeita, mas isso já era visto lá. Conforto, consolação de amor, comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixões. E no capítulo 2, versículo 26, o Epafrodito diz assim: ele tem saudade de todos vocês, está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. O Epafrodito estava com muita saudade dos irmãos. Era uma igreja também que demonstrava o seu amor e cuidado com Paulo e enviou muitas vezes ajuda para ele. O capítulo 4, versículo 16. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Ele era uma igreja que tinha irmãos fiéis e dedicados ao serviço a Deus. O próprio Epafrodito é um exemplo disso. Paulo diz que, de fato, ficou doente, quase morreu para fazer esse serviço de levar a oferta a Paulo. No capítulo 4, versículo 2, diz, quando ele está falando de Evódia e Síntique, no versículo 3, ele fala assim: peço a você, leal companheiro de julgo. Algumas traduções aí está falando leal Zízigo, né? Pode ser o nome dele ou pode ser traduzido aí como companheiro de julgo, né? Não se sabe quem era esse irmão aí. Mas Paulo está pedindo para ele que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Quem lutou ao meu lado? A Evódia e a Síntique. Junto com quem? Com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Você gostaria de receber uma carta do apóstolo Paulo falando que o seu nome está escrito no livro da vida? Ele fez essa afirmação sobre essas pessoas aqui. Eram irmãos fiéis e dedicados ao serviço a Deus. O nome da Evódia e da Síntique está lá escrito no livro da vida. Você pode ter certeza disso. Você vai encontrar a Evódia e a Síntique lá. O Clemente também. Era uma igreja que colocava em ação a salvação, e serviam a Deus como sacrifícios vivos, o serviço que provém da fé. Está lá no capítulo 2, versículo 17, Paulo fala: contudo, mesmo que esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Então eles estavam pondo em ação a fé deles, né? Em outras traduções dizem, Paulo fala para eles desenvolver a fé deles, né? Na minha está colocar em prática. E Paulo destaca, né, tudo que eles estavam fazendo. Eles estavam defendendo o evangelho, eles estavam sendo amorosos com ele, cuidando dele, o cuidado entre eles, né? Havia consolo, havia comunhão no Espírito. Então eles estavam frutificando, né?
E onde eles estavam tendo dificuldades? Então, quais foram os assuntos que Paulo escreveu, colocou na carta? Eles estavam ansiosos, estavam preocupados com o futuro, tristes e abatidos. Existem 16 vezes Paulo falando sobre alegria ou regozijo nesses 4 capítulos. Ele, inclusive, dá muita ênfase. Ele fala, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele repetiu de maneira bem clara e incisiva, porque eles estavam tristes e abatidos, tanto com relação à condição deles em Filipos, né, com as dificuldades, as perseguições que eles estavam enfrentando, mas eles também estavam ansiosos e preocupados com Paulo na prisão. Os irmãos veem que Paulo ele faz uma breve introdução e diretamente ele já vai falar de como ele estava. E para os irmãos não ficarem tristes e preocupados, que ele vai dar o seu testemunho que ele estava pronto para morrer ou para viver, mas que ele sabia que ele ainda ia permanecer. Então ele está ali consolando os irmãos, porque os irmãos estavam tristes, preocupados com ele. E os irmãos também estavam preocupados com o Epafrodito, né? O Epafrodito foi, não voltou, e ficaram sabendo que ele estava muito doente. Então, Paulo decide mandar o Epafrodito de volta e trazendo essa carta, né? Imagine que bênção, ele fala para que vocês tenham alegria ao ver o Epafrodito de novo, né? Bem, e trazendo as notícias de como eu estou também. Então, eles estavam tristes, abatidos e preocupados. No versículo no 4:6, ele vai falar, não andem ansiosos por coisa alguma. E no capítulo 2, versículo 18, estejam vocês também alegres, regozijem-se comigo. Às vezes nós podemos pegar um texto da carta e falar, Paulo falou para a gente não dar ansiosos por coisa alguma, é só um ensinamento genérico da Escritura. Mas a gente esquece que ele estava escrevendo essa carta para os filipenses, com a situação que foi contada para ele. Então, tudo que ele está falando aqui era o que os irmãos lá estavam precisando ouvir. Então, quando Paulo fala alegrem-se, alegrem-se, é porque eles estavam tristes, não é verdade? Ninguém vai falar para alguém se alegrar se o cara já está alegre. Quando ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, significa que eles estavam ansiosos, eles precisavam dessa correção. E ele também diz no capítulo 2, 14, outra dificuldade que eles estavam tendo, queixas e discussões entre eles. 2,14 ele está falando, façam tudo sem queixas nem discussões. Porque o Epafrodito contou para ele que haviam queixas e discussões no que eles estavam fazendo para o Senhor. Não é que os irmãos estavam brigando, eles estavam brigando no serviço. No que eles estavam fazendo para o Senhor não estava tendo um acordo. E isso a gente pode ver aqui no capítulo 2, versículo 1. Os irmãos podem ler lá. Ele diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, ou alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
Os irmãos perceberam aqui qual que era a dificuldade? Se por estar em Cristo, então era algo que eles estavam fazendo que vinha de eles estarem em Cristo. Era um serviço, era um fruto da fé deles em Cristo. Eles tinham motivação, eles motivavam um ao outro, tinham motivação, tinha exortação, tinha comunhão no Espírito, tinha uma demonstração de afeição e compaixão, mas Paulo aqui está falando alguma. Se tem alguma, mas qual que era o problema? Não era a mesma, era alguma. Paulo estava falando, completem a minha alegria, porque não está bom isso. Porque vocês precisam ter a mesma. O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. As 4 coisas que tinham lá, alguma, Paulo coloca como mesma depois aqui. E logo em seguida ele já fala, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Qual que era o problema lá então? Que estava tendo alguma e não era o mesma. É que o que os irmãos estavam fazendo no serviço a Deus tinha ambição egoísta e vaidade, e eles se achavam uns melhores do que os outros, e que eles estavam procurando seus próprios interesses e não os dos outros. Esse era o problema ali na igreja. Havia irmãs em desarmonia aqui. A Evódia e a Sinti que não estavam unidas, elas não estavam nesse um só espírito, na mesma forma de pensar. Elas estavam brigando. Harmonia é uma palavra que a gente escuta bastante na música, não é verdade? A melodia, um parênteses aqui musical, a melodia é o que a gente escuta na música, que é o desenho da música, como se fosse uma pessoa cantando, assim, uma voz está cantando. Então ela está cantando a melodia da música, eu identifico a música por aquela melodia, é isso que eu gravo, né? Quando a gente faz lá, sabe que você está lá na sua casa? Assim, isso aqui é a melodia do Glória, Glória, Aleluia. Mas a melodia é uma nota só. Se você juntar 2 notas, já vira uma harmonia. Então, imagine 3 pessoas cantando junto, cada um fazendo uma nota. Mas sabe quando você escuta aquele coral assim, tá ruim, você não percebe o porquê que tá tão feio aquilo? Eles estão tentando fazer cada um uma voz separada, só que tá tudo desafinado, tá em desarmonia. Porque quando você coloca uma voz separada da outra, cada um fazendo uma coisa, mas o que eles estão fazendo se encaixam. E existe uma matemática dentro disso para que encaixe e não fique assim, sabe, ardido de ouvir. Então isso é uma harmonia. São várias notas soando juntas e produzindo algo agradável, algo bom. É melhor do que a melodia, às vezes. Uma voz é uma coisa bonita, mas é simples. Mas quando você coloca várias vozes numa música, num coral, você vê que aquilo é muito bonito. Mas se você pôr várias vozes, cada um fazendo uma coisa em desarmonia, é horrível, é terrível. Então a Evódia e a Sinti que estavam em desarmonia. Cada uma estava querendo fazer uma coisa ali na igreja e estava duro de ouvir. Não estava dando certo. Então ele pede ao leal companheiro de jugo que as ajude. E é interessante, ele fala aqui, né? Vivam, para Evódia e a Sinti, que vivam em harmonia no Senhor.
E os falsos mestres estavam por perto. Filipenses 3:2. Ele diz assim: cuidado com os cães. É um bom nome, né, para os falsos mestres, os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Interessante que os judeus chamavam os gentios de cães, não era? E esses aqui, que eram os judaizantes, que queriam que se cumprisse a lei, que circuncidassem, Paulo, pode ser ironicamente, chama eles de cães, né? E não os gentios. Então essa era a dificuldade que estava tendo ali em Filipos. E como que Paulo ajudou os irmãos? A primeira coisa que ele fazia, ele orava por eles, né? Isso que está escrito aí, capítulo 1, versículo 9. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então Paulo orava por ele. No comecinho ele fala: sempre que lembro de vocês nas minhas orações. Como ele estava ajudando os irmãos, orando por eles. Qual foi outra coisa que ele fez para ajudar os irmãos? Ele lembrou eles de Cristo Jesus. Como que ele... O que ficou central aqui na carta? É quando ele vai colocar aquele... Provavelmente era um hino dos irmãos, que ele fala que Cristo, tenham em vocês a mesma mente de Cristo. Quando ele colocou isso daí? Quando ele estava falando que os irmãos estavam tendo confusão lá. Tenham a mesma mente de Cristo, que não se apegou ao fato de ser igual a Deus e humilhou-se a si mesmo. Então, como que ele tratou o problema lá, além de orar por eles? Ele colocou os olhos dos irmãos em Cristo Jesus. Ele é o modelo para toda a correção bíblica. Ele é um modelo de como a gente deve viver, é nele que nós temos o poder para viver assim. Então Paulo fez isso. O que mais que Paulo fez? Paulo lembrou eles da verdade e da esperança do Evangelho. Eles estavam, preocupados com Paulo, se ele ia morrer na prisão, com Epafrodito que estava doente, estava preocupado com a própria situação deles, né? Mas Paulo vai falar para eles: olha, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí vai falar para ele que, pelo poder capacita de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então ele consolou os irmãos com a esperança do Evangelho. Mas ele não parou aí, ele tomou medidas práticas para aliviar a tristeza dos irmãos, não foi? Por isso logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenho menos tristeza. Então, a preocupação com Epafrodito, Paulo resolveu ela enviando Epafrodito de novo lá. E Paulo também pediu ajuda de outros irmãos, não foi? Falou: sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Paulo era um irmão que ele contava com a ajuda de outros cooperadores. Ele não tinha problema nenhum em pedir para que outros irmãos ajudassem ali na igreja em Filipos e
instruíssem aquelas pessoas que estavam com dificuldade. Então, irmão, se o Senhor permitir, uma próxima vez a gente começa então lendo os versículos, né, com mais calma e comentando. Amém? Senhor, te damos graças por poder olhar e escutar a tua palavra.